basicamente o que é o programa o que é o programa Minha Casa Minha Vida, especificamente o Faixa 1, né? E que a gente fez essa explanação lá na sexta-feira, mas faz rapidamente hoje novamente, né? E o que o município precisa ter para receber para ser contemplado, quais são os critérios, né? Primeiro eu quero reforçar que essa proposta, a propositura do empreendimento, ela pode vir de duas formas. Ela pode vir através do ente público propondo, quando o ente público, e aí entenda-se município ou estado, né, está propondo, ele precisa fazer a doação do terreno. Tá? Então, ele precisa apresentar neste momento para a Caixa a matrícula do terreno livre de ônus, né, junto com a planta de situação do empreendimento, indicando ali como é que vai ser alocado o empreendimento naquele terreno ou naquele loteamento. Tá? E caracterizado o empreendimento, né? Cadastrado, o empreendimento nome tal, são tantas unidades, no município tal, isso tudo dentro do nosso sistema que consta lá na nossa apresentação e todos já estão tendo acesso, né? E nós vamos fazer a vistoria desse terreno, tá? Verificar se eles estão enquadrados dentro da normatização, das portarias, no quesito infraestrutura e outras coisas mais. Em sendo aprovado, o município, o ente público, vai ter um prazo para organizar o chamamento dessa construtora, né? A licitação, a dispensa, enfim, a forma de contratação, né, da construtora pelo ente público. E esse projeto ele pode entrar na Caixa através da propositura de uma construtora. E aí é um terreno oneroso, um terreno que vai ser adquirido pelo FAR. Quem faz isso, quem propõe isso, é a construtora. Tá? A construtora identifica o terreno, apresenta o pré-projeto para a Caixa, junto com a tarifa paga. Tá? Quero destacar que essa tarifa ela é paga pela construtora, no caso de apresentação pela construtora, e paga pelo município, no caso das apresentações pelo município. Como é que o município consegue essa tarifa? Na nossa rede de agências. Tá? Nós temos 95 agências no estado de Ceará que já estão com essa informação. Se porventura tiverem algum ruído, alguma dificuldade em emitir determinada tarifa, vocês podem também procurar a Prece ou nos procurar, que a gente ratifica essa informação com a agência que atende o município e rapidamente consegue resolver, sanar isso, tá? E aí essas propostas, elas cadastradas ou pela construtora ou pelo ente público, elas vêm para uma fila de validação, a gente vai conferir a documentação, tá? Muitos projetos estão voltando com alguns problemas, e aí você tem um retrabalho, né? Além do município perder o lugar na fila, cadastrou ali na segunda-feira, e aí deu um problema, a gente devolve a proposta, ele vai cadastrar novamente na sexta, na quinta. Matrícula vencida, tá? Em sua maioria, a matrícula precisa estar dentro do prazo de validade de 30 dias. Tá? Matrícula precisa estar livre de ônus, certo? Comprovante de tarifa paga. Esses são os principais motivos de devolução que a gente tem recebido. Tá? Então, fica alerta para essa necessidade documental, tá? E vocês vão acompanhar no sistema, logo que a gente fizer a validação de documentos, vocês vão conseguindo acompanhar no próprio sistema a evolução da proposta dentro da Caixa, tá? Luciano, você quer complementar alguma coisa nessa abertura inicial? Apenas lembrar o portal para cadastramento das propostas, né, que é no atender habitacal.caixa.gov.br. Né, ele está aberto ele foi iniciada a recepção das propostas na segunda-feira, às 0 horas, e ainda está aberto para que os municípios ou as construtoras possam estar apresentando proposta. Lembrando também que nós temos ali a perspectiva de, quando extrapolar em 20% o número de propostas validadas previstas na portaria, que o sistema ele não esteja mais apto a receber propostas. Então, até quando, surgiram muitas dúvidas, até quando, até que dia eu posso cadastrar propostas aqui para o meu município? Não existe uma data específica, tá? Vai depender muito da quantidade de demandas que nós estamos recepcionando. E lembrando também que algumas dúvidas que surgiram nesses
nesses 3 dias. Ah, mas e o rural e o PNHR? Aqui nós estamos tratando de demandas do Minha Casa Minha Vida urbano, com recursos oriundos do FAD, Fundo de Arrendamento Residencial. Apesar de já terem sido publicadas as portarias do Minha Casa Minha Vida Rural, nesse fórum nós estamos tratando do urbano com recursos FA, tá? E em momento seguinte nós também vamos fazer uma abordagem, tá, nivelando com os municípios com relação à recepção de propostas do Minha Casa Minha Rural e do FDS. Tá? Então, já que nós fizemos esse ponto importante, já que os municípios também já estejam se preparando para essas outras modalidades, tá? Nós já temos aí portarias emitidas pelo Ministério das Cidades referente ao rural, portaria 741, 42 e 43, e hoje foram publicadas as portarias do FDS, tá? Ou também conhecido como Minha Casa Minha Vida Entidades. Só para citar a instrução normativa número 28 e as portarias 861 e 862, tá? Então, já é importante que os municípios já estejam aí alertas e preparados porque acredito que até o final da próxima semana já esteja aberto para o rural, e eu acredito que daqui uns 20, no máximo 30 dias, como prevê a portaria, para o FDS. Mas, enfim, só voltando aqui, nossa tratativa é com as demandas que estão abertas para recepção de propostas com recursos oriundos do FAR, Fundo de Desenvolvimento, Fundo de Arrendamento Residencial. Perfeito, perfeito, Luciano. Então, eu acho que a gente pode iniciar realmente aqui o Tira Dúvidas, né? Como a Rafaela sugeriu, peço que cliquem no botão de levantar a mão, que a gente mantenha uma sequência aí de respostas, tá? Nós temos ainda 50 minutos aí, que a gente programou 1 hora para esse momento, consumimos aí 10 minutos, então a gente tem 50 minutos aqui de bate-papo, tá? Nós temos aqui a Aline com a mão levantada. Aline, se você quiser ligar o microfone e fazer o questionamento. Ele não aparece para mim, tá, Rafael? A sequência aqui de mãos, né? Quem levantou primeiro, não sei se você consegue ver, mas... A sequência não está lhe mostrando aí, logo abaixo É, do chat? Não, logo abaixo dos usuários. ele mostra que existem 4 mãos levantadas, mas... Deixa eu ver aqui. Primeira foi a Aline, né? Sim, a primeira foi a Aline. Eu digo que ficou fácil E... porque eu lembrei, mas enfim. Mas Não a estou primeira foi conseguindo ver ela a mesma. sequência. Acho Mas que aí vai ok. direto na sequência. Aqui para mim, Oi, Gugel, Aline. está aparecendo, certo? Aí eu posso Tá, então você lhe pode fazer a passar. mediação aí, ótimo. Aline, tira o teu do mudo e pergunta, tá? Acho que a Aline não está conseguindo perguntar. Quem seria o segundo? Deixa a Aline Oi, aí. tá me ouvindo? Aline, agora sim. Oi, boa Sim, tarde. agora sim. Boa Pessoal, tarde. a gente aqui da Habitafor, a gente sentiu dificuldade para achar a taxa, certo? Aquela taxa de R$ 800. A gente Para queria achar... saber onde é que a gente acha o Não, vocês vão boleto. mandar um ofício para... Não emite boleto, tá? É uma tarefa de arrecadação Certo. interna. Vocês vão emitir um ofício para a agência, para onde vocês têm relacionamento, é a Habitafor? Isso. Você pode mandar para a gente aqui na superintendência, tá? Você mandou um ofício, solicita debitar as taxas da conta tal, Uhum, tá? uhum. Referente ao empreendimento XYZ. Certo. Outra dúvida Vocês, eu seria acho, sobre... acredito que a Cefim, né? Que é quem é o ordenador de Isso, despesas aí do município. exatamente. Era só para saber mesmo se era essa. Eu soube por É último esse. Até essa falei com o pessoal da conduta. Habitafor ontem, com o Isso, Carlos Kleber mas e uma equipe isso. lá dele. Eu tenho só mais outra dúvida, Pois certo? não? Sobre aquela declaração do proponente, mesmo que a gente esteja cadastrando um terreno do fundo de terra, então aí a gente coloca no nome da Habitafor, não é isso? O fundo de terras é no nome do município, né? A matrícula. Isso, município. Você pode propor no nome da companhia de habitação, que é Habitafor, ou no nome do município de Fortaleza, não tem problema. Tá, joia. Obrigada. Próxima ela está com o usuário do Zoom. Pode falar.
Eu não sei se seria eu, porque também Eu estou acho como que é. voz. Você Você. mesmo. Boa tarde, meu nome é Gracila, Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, sou assistente social. Nós conseguimos, né, na 0 hora da segunda, da entrada, né, só que minha dúvida no caso da sexta, quando eu fiz o pagamento da taxa, não tinha como a gente colocar o nome do empreendimento, saiu como tarifa, ok. Eu precisaria ter colocado o nome específico do empreendimento. Não, vocês têm só esse empreendimento, né? Facilita. Não, Tem outros? nós temos 5. Não, 5 você já partes emitiu a tarifa, não vai voltar por isso. Vai só dar um trabalho maior para quem vai conferir para saber se são tarifas distintas, né? Isso, pagamos 5 tarifas. Tá. Só que tem mais um detalhe. Por exemplo, na sexta, quando eu paguei a primeira tarifa, como eu não tinha noção quantos empreendimentos eu colocaria, eu paguei uma. Na segunda, eu paguei as demais, mas todas estão pagas. A gente Ok? vê pelo no código da autenticação, que é diferente. É só para facilitar aqui. Isso. Pronto. Outra dúvida é quanto à questão de estar ou não manter aberto, né? O quantitativo, porque não, na nossa análise ela continua normal, nós não tivemos nenhuma resposta. Hoje, até sexta-feira, vão ser tratados todos e evoluir ou serem reprovados, né? Nós recebemos mais de 100 no estado. Isso é uma conferência manual, né? Graciola? Caiu aí, congelou a tela. Foi. O próximo é a Adélia. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Adélia, aqui da Prefeitura de Maranguape. E aí eu estava querendo tirar umas dúvidas com relação aos terrenos, certo? Tá. No caso, o município disponibilizando o terreno, né? É necessário que esse terreno já esteja cadastrado em nome da prefeitura, ou, por exemplo, se estiver em um trâmite de aprovação de um loteamento e essa área institucional já esteja aprovada mediante a prefeitura, né, que essa área vai ser destinada ao município, certo? Só que ainda está em processo de registro de cartório. A gente pode utilizar o mapeamento desse terreno já, apresentando a matrícula geral do terreno. Tá em nome do loteador ainda. Ainda da incorporadora, né? No caso, está em fase de aprovação no cartório, mas já tem o alvará de construção no município. Ou seja, a área, por exemplo, já é um fundo de terra, só que ainda o cartório ainda está em fase de registro desse terreno. No caso, eu poderia já disponibilizar o uso desse terreno, já que é nessa fase desse processo? Luciano, você tem essa resposta? Eu estou na dúvida. Oi, Luiz. O terreno... Você entendeu bem a pergunta aí? Entendi. Está em fase de transferência, né? Entendi, sim. A princípio, o terreno ele precisa estar em nome do proponente quando o proponente for o ente público, né? Aí, até por conta de que, uma vez selecionado, o processo de apresentação da proposta ele já vai se seguir. Então, sem a matrícula atualizada em nome do ente público, nós não conseguimos verificar se existe ônus ou qualquer outro entrave. Nem que apresente o protocolo, né? Também? O protocolo já de registro no cartório? Não. Entendi. No primeiro momento, ele precisa estar em nome do município. Você tem previsão de regularização dessa situação? Não, na verdade, eu não tenho. É só alguns estudos que a gente está fazendo aqui, aí eu estava com essa dúvida. Porque não tinha ficado um pouco claro, né? Se precisaria já estar registrado o nome do município, e aí eu fiquei com essa dúvida. Se, como já é um processo interno e que essas áreas vão ser destinadas ao município, se já poderia fazer uso, apresentando a matrícula mãe e o mapeamento desse terreno, né? A matrícula mãe, estando em nome que não do município, ele não estaria apto para validação. Seria só no caso se fosse da construtora, né? No caso... se fosse para aquisição pelo FAR. Tá, e deixa eu te perguntar outra coisa. Com relação às licenças, né? Os licenciamentos, ele é feito somente após a aprovação do projeto, né? Isso vai ser no segundo momento, já no momento de uma vez enquadradas as áreas e feito, nós estamos no momento de enquadrar as áreas como superior ou mínimo, ou desenquadrar, se for o caso. Uhum.
Uma vez feito esse enquadramento, a Caixa apresenta para o Ministério das Cidades. Olha, essas são as propostas que eu tenho aqui com a devida caracterização das áreas, com mínimo e superior. Aí o Ministério vai fazer a seleção. Uma vez feita a seleção, vai ser estabelecido o prazo de 150 dias para apresentação das propostas, aprovação e contratação. Então, é nesse momento que o Ministério selecionou que a gente vai receber as propostas completas. Aí vem o projeto Aí você já selecionou uma construtora, a construtora vai apresentar os projetos de engenharia, as viabilidade das concessionárias, todas as licenças, porém, num momento futuro, tá? Após a seleção das propostas. Nesse momento inicial, não. Tá, então o município é aberto a apresentar mais de uma proposta, certo? Não tem limite de número de propostas a serem apresentadas. Tá bom, então. Obrigada, então, viu, gente? Tá bom. Quem seria o próximo? Próxima é a Ilcinara Rodrigues. A matrícula tem que estar atualizada sim. Aproveitei e respondi o chat aqui. Está acatando proposta sim. A declaração do proponente ou é no modelo do manual operacional da Caixa ou é no modelo da portaria, tá? O Ilcinara está no mudo ainda. Quer ir para a próxima? Próxima é a Aline. Bem rapidinho, eu só esqueci de perguntar uma coisa sobre a lei do perímetro urbano, certo? Fiquei na dúvida sobre a lei. A gente pegou a lei do limite municipal pelo Diário Oficial, é isso mesmo? Precisa de algum lugar que conste o número da lei, né? Você tem um diário oficial, você certo. vai mencionar lá o número da lei. A gente precisa certificar que existe decreto ou lei tornando aquele local urbano. Tá bom, então. Obrigada. Próximo seria o Elton. A Ilcinara Rodrigues abriu o microfone. Você pode falar agora. Acho que ela não está conseguindo, não. Próximo é o... Alô? Deu certo agora? Deu certo. Pode Pronto. falar. Boa tarde. Eu queria saber, tirar dúvida no sentido que algum município que tiver com alguma pendência no Sistema Nacional de Habitação, né? Eu queria saber se tem alguma inviabilidade nesse primeiro momento com as propostas. Se corre o risco de não ser aprovado nesse sentido. Qual tipo de pendência que o município tem? A gente é direcionado aos relatórios anuais, que é o do Fundo de Habitação. A portaria ela traz, Luciano, um tipo de pendência específica, né? Que é um empreendimento já executado e que o município não indicou demanda, não é isso? Que eu lembro, a única pendência que reprovaria. Se, por exemplo, já tivesse um município aí de 100 unidades, você só botou 80 e tem 20 sobrando ainda. Nesse primeiro momento, como eu disse, para apenas enquadramento com relação às áreas, não se faz, não é impeditivo que o município apresente qualquer pendência junto ao governo federal. Porém, para as etapas seguintes, né, onde ele vai, inclusive, firmar contrato no contrato a doação do terreno, é preciso, sim, que ele esteja regular. Então, é importante que os municípios já busquem aí a regularização de qualquer tipo de situação. Pendente, principalmente aqueles municípios que apresentam como pendência demanda para empreendimentos já concluídos. Certo. Obrigada. Próximo é o Maian. Boa tarde, Maiane, aqui do município de Biapina, tudo bem? Tudo bem, Maiane? Estão me ouvindo, né, direitinho? Sim. Só uma dúvida, referente à área do terreno. No caso, o meu município, ele tem um terreno
um terreno, uma área desafetada total, certo? E a área que vai ser destinada para o programa Minha Casa Minha Vida está nesse terreno. Vai ser desmembrado, né? Depois Isso, eu posso você manda essa botar, matrícula, pode. Aí você posso manda mandar na área plantinha de total, né? situação mostrando como é que vai ficar, né? Hoje o terreno aí você mostra todo e mostra a alocação do empreendimento dentro daquele terreno, tá? Pronto, é porque lá era um antigo programa habitacional. E aí tem uma área lá que dá certo para ser, só que ele está numa área total. E aí a gente se Não, aperreou pode ontem e ser a nem mesma mandou situação. por isso. Pode ser, tem problema não. A mesma situação, acho que o Horácio tem até. O Horácio Fontinelli perguntou aqui no chat se o imóvel tiver loteado já com 200 lotes. Se você indicar a matrícula mãe de um loteamento, a gente vai acatar também, certo? Certo. Outra dúvida referente às taxas, que eu não entendi muito bem. Eu entrei e já estava acabando essa parte. Você vai procurar a agência de relacionamento do município e ela vai Hum, emitir um débito em conta e o comprovante de recolhimento da tarifa. ela sabe para onde é que vai, né, esse dinheiro, Sabe a sim, agência mesmo. a Certo. agência sabe. Pronto, muito obrigada, entendi. Boa tarde, Boa tarde, é o Elton? é o O Rômulo. Maia, Rômulo, pois Rômulo, não. é só porque o Elton Albuquerque, ele levantou a mão, ele está na sequência, tá? Ele é o próximo. Ok, Mas você pode levantar a mão, aí depois é o Arthur, e depois do Arthur seria você, tá? certo. Luiz, boa tarde. Boa Elton, tarde. Elton Albuquerque em Geplan, tudo bom? Oi, Elton, tudo jóia? Seguinte, eu tenho duas perguntas. A primeira, nós subimos algumas propostas no sistema e ele não gera protocolo para acompanhamento, tipo um APF, é isso mesmo? A gente faz Não, esse tem um acompanhamento e dashboard, esse tem uma controle. visão lá, Elton, que tu consegue ver no usuário que tu cadastrou todas as propostas e consegue acompanhar também a evolução delas. Na hora que a área de conformidade devolve ou acata, você consegue ver também, entrando Certo. nelas, né? Eu tenho Não outra aparece uma pergunta. lista aí para ti de tudo que tu cadastrou? Aparece, sim. Ok, então aí tá respondida. A outra pergunta é a seguinte: se erroneamente eu marcar lá que o terreno não vai ser doado e, na verdade, ele vai ser doado, é um terreno de ente público, como é que eu faço para retificar uma informação dessa? Tenho que subir Mas novamente a terreno proposta? doado, Elton, quem faz o cadastramento é o ente público, né? Não é a Não, Ingeplan. mas eu não posso apresentar, não, caso tenha havido chamamento e eu esteja habilitado. Entendo que não. Tem algum entendimento diferente, Luciano? Microfone. Luciano? Microfone, Luciano. Oi, desculpa. Sim, Luiz, eu entendo também que a propriedade do terreno ainda permanecendo como do ente público, ele precisa apresentar a proposta, porque o ato de doação ele ainda vai se dar. Ele fez a seleção de uma empresa, tá? Porém, essa empresa ainda não é a proprietária do terreno. A doação do terreno vai ser feita pelo CUFAR. Então, a apresentação de proposta deveria ter sido feita pelo ente público local. Ok, está entendido. Obrigado. Abraço. Arthur Só Porto. complementando, isso não impede que o ente público, como o sistema está aberto, faça o cadastramento dessa proposta, viu? Ok, obrigado. Oi, boa tarde, pessoal. Aqui é Arthur, Campina Grande, Paraíba. Eu estou com um empreendimento, uma área que pode ser feito um empreendimento, que ela está aproximadamente a 500 metros de uma que foi feita uma retomada e concluída em dezembro. Ela vai ser considerada como contígua ou não? A área, tu puder repetir, a área é o quê? Tem um empreendimento que foi entregue mediante retomada de construção, agora em dezembro do ano passado. Uma etapa desse empreendimento foi entregue mediante retomada.
E tem uma área próxima, que a gente está fazendo estudo pensando em fazer estudo para apresentação, porém ela está a menos de 1 quilômetro de distância dessa que foi feita Aí vai ter o no proponente. limitador de unidades, né? Da portaria, você vai ter que ter no máximo 750. Se a soma desses dois aí tem que ter um período de 5 anos para que esse empreendimento não impacte no empreendimento vizinho, né? E a distância de 1 quilômetro. Uhum. Então, e lá no caso foram entregues 890. Então já foi. Então tá desenquadrado, tá, Arthur? Tá bom, então. Obrigado. Carlos Luna é o próximo a falar. Pronto, sou o Carlos Luna de Itapipoca. Uma das preocupações que eu estou tendo... Tá ouvindo? Tá legal? Tô ouvindo, Carlos, beleza. Beleza. Uma das preocupações que a gente tem, algumas construtoras, eu falo do município de Itapipoca, algumas construtoras têm nos procurado, e uma das dúvidas que surgem é o seguinte, FAR, mesmo sendo, no caso, terreno privado, quem dá a entrada é a construtora, tá? E nesse processo, a construtora, ela precisa, para contratar, tem alguns pressupostos. Ter GERIC, aí você tem os níveis de GERIC, e ter o PBQPH. E aí está correndo em vários municípios, vários tipos de construtoras, algumas conhecidas das reuniões que a gente até participou no Sinduscom, outras que a gente nunca ouviu falar, tá? E aí, de certa forma, o nosso medo é uma certa especulação de estar tentando ter uma garantia de mercado. Tem gente correndo nos municípios adoidado. E a gente não sabe se essas construtoras têm GERIC ou PBQPH, porque, de repente, o município pode ser prejudicado de repente, por uma dessas construtoras, ou até, de certa forma, o programa acaba tendo uma limitação de ter proposta demais de construtora que não tem um perfil, tá? Então, essa é uma preocupação e a gente queria ver se existe alguma possibilidade, de repente, na hora de cadastrar as construtoras, ter essa travinha, tá? Certo? Isso é Entendi, Carlos. uma observação. O outro critério, e a outra questão, só para concluir, com relação à doação, tá? Aí eu vou defender o meu município. Nós temos uma lei autorizativa aderindo à Minha Casa Minha Vida, com base nas portarias, etc., inclusive prevendo doação, tá? E aí tem decretos que regulamentam isso. Como eu vou fazer doação, existe a possibilidade do FAR e do FDS. Para o FDS, eu tenho que cadastrar a proposta também, ou esse momento é só para cadastrar a proposta para o FAR? No momento, a gente está tratando do FAR, tá, Carlos? FDS, a gente está aguardando aí a sistematização. Normatização e sistematização. Com relação ao seu primeiro questionamento, a consulta de empresas certificadas pelo PBQPH, ela é pública, está lá no site do MDR. Quem for no Google, escrever lá consulta empresas PBQPH, você vai conseguir consultar. Com relação à GERIC, esse é um dado interno da Caixa, né? A gente não divulga nem o resultado do, entre aspas, GERIC, nem as empresas que têm. Contudo, essa vai ser uma missão da Caixa, né? E nessa etapa, essa é uma etapa preliminar, é uma etapa meramente de qualificação do terreno e do pré-projeto, né? Tá? As construtoras têm ciência que tem que ter PBQPH e que tem que ter GERIC. E se porventura uma construtora não tiver neste momento agora, também ainda há tempo hábil para certificação do PBQPH e emissão do GERIC, tá? O fato dela não ter agora não impede ela de participar. Se ela for uma empresa idônea, que tiver um histórico, um faturamento, não tiver restrições, muito provavelmente o GERIC vai ser aprovado, né? E não será um problema, tá? Espero ter te respondido aí. Tá, joia. Obrigado. Perfeito. Valeu. Um abraço. Quem seria o próximo? É o Rômulo. Boa tarde, novamente. Oi, Rômulo. A minha dúvida é, vocês falaram que em relação à tarifa, ao pagamento da tarifa, né, dos custos operacionais, a gente devia procurar agência de relacionamento. O
procurei a agência de relacionamento e ninguém teve Qual foi a informação agência? lá sobre... Foi do Icó, Quando? da cidade de Icó, no Ceará, hoje. Vamos puxar a orelha do Inclusive, gerente lá. Vamos puxar a orelha do gerente. Já estão todos avisados e eu vou reforçar agora. Se você procurar ele dentro de 10 minutos, ele vai estar já com a tarifa na mão para você. e a outra questão, não sei se vai vir ao caso, é se cadastrar a matrícula de um terreno agora no FAR. E essa mesma matrícula, esse mesmo terreno, poderá também ser cadastrado em outra modalidade, por exemplo, entidades? Luciano, eu não sei como é que vai funcionar o sistema Na aí do verdade, nós entidades, temos... né? Exatamente. Na verdade, nós temos um risco aí operacional de termos duas propostas cadastradas para o mesmo empreendimento, com executores distintos, né? No caso, se o município cadastrou pelo FAI, ele vai selecionar uma empresa. No FDS, é uma entidade que já deve estar ali tratando a apresentação da proposta. Pode sim dar... Não, a princípio, não foi lançado ainda o regramento do FDS, mas eu vejo aí que vai ter um conflito, sim. Não sei se vai ser impedimento. Cadastrar pode, mas aí, se nós tivermos duas propostas, uma pelo FAI, uma pelo FDS, pode ser que uma atrapalhe a outra. Tá? Então, não tem nada definido, mas eu vejo aí uma situação que pode gerar um conflito futuro. Ok, obrigado. Próximo, Vou te procurar a Josiane. agência, viu, Rômulo? Certo, Procure vou mandar Poliane, mensagem gerente no geral da aí. agência, tá? Ok, obrigado. Oi, tá me ouvindo? Sim. Pronto. Boa tarde. Aqui é a Boa Josi, tarde. aqui do município de Itauá. Bom, a gente está com pré-dúvidas, né? Na verdade, assim, bem do comecinho mesmo, para saber até quando será o prazo de entrega de documentos, o site que a gente pode estar dando entrada. Calma, são várias dúvidas. E questão se realmente precisa da construtora em si ou só de um engenheiro para assinar toda essa questão da documentação. E tem como enviar algum tipo de passo a passo para a gente ter acesso? Vamos lá. O site a gente apresentou na sexta-feira, mas eu colei novamente aí no chat, tá? A Bom Press estado. divulgou, a Press também fez uma divulgação aí na lista de e-mails do nosso manual operacional e da apresentação que a gente conduziu ela na sexta-feira. Nessa apresentação já tem muitas coisas, tá? As portarias são instrumentos aí essenciais também para a leitura de todos que têm interesse no programa. Acho que ela é que baliza aí, vai balizar todo o nosso entendimento e as nossas normas também. Então, você precisa entender portarias e o manual da Caixa, isso é essencial, tá? Com relação à exigência de construtora, sim, é preciso ter construtora, tem todo um rito a ser seguido nas próximas etapas. Nesse momento agora, caso o ente público que vai cadastrar um imóvel para validação da Caixa, a gente vai validar o terreno. Em a gente validando esse terreno, vocês vão receber essa comunicação e vão ter um prazo para fazer algum tipo de contratação pública, chamamento, tomada de preço, enfim, de uma construtora que vai executar. Essa construtora vai precisar ser gericada, ou seja, ter um crédito aprovado na Caixa e que tem o PBQPH, que é a certificação, tá? Isso é uma etapa posterior. Tá? Mas eu acho que o ponto zero para você é ler as portarias, entender e ler os manuais da Caixa, e eu colei no chat aí o site. Aí, no caso, teria como reenviar, porque eu não participei da reunião na sexta-feira, teria como reenviar essas portarias, essas coisas que foram feitas Tem um na site reunião aí, o da George sexta. Araújo colou aí no chat o endereço onde tem todas as portarias, tá? E nós vamos pedir aqui a ajuda da Press para reenviar nesses e-mails que as pessoas estão listando aí na tela, no chat, a apresentação e o nosso manual operacional. Certo. Então, obrigada. Josiane, você deixou registrado aqui o seu e-mail? Deixei. Pronto, a gente vai enviar novamente aí. Pronto, obrigada.
É, Adélia? pronto, deixa eu só tirar mais uma dúvida. É assim, vocês estão falando no caso das construtoras, né? De fazerem as propostas. Construtoras ou municípios. Os municípios também podem propor, se for terreno doado, se o terreno for do Aí município. é isso que eu ia te perguntar. Quando for o município que der a entrada com o terreno doado, né? A partir do município. E aí a gente faz esse mapeamento, apresenta as documentações, né? O projeto de implantação das edificações, a gente já precisa incorporar também nessas propostas. Os projetos que eu falo é a implantação das edificações, né? No caso. Não, você precisa demonstrar no terreno de uma forma mínima, principalmente se o terreno não tiver Só uma desmembrado, né? implantação, né? É uma coisa muito prévia, né? Como é que vai Entendi. estar disposto esse empreendimento? Por quê? Porque quando a gente for vistoriar o terreno, eu vou olhar se essa sua ideia de implantação está dentro do perímetro do Até terreno que porque você ainda mencionou. até porque ainda vai acontecer esse processo de análise, né? Dos projetos A em si. nossa vistoria agora, ela vai verificar, ela é muito básica, ela não é a vistoria de avaliação do imóvel, ela vai É verificar mais a se ele está localização, contemplado aí naqueles itens da portaria, que é a distância entendi, que é a distância de dos escola, né? equipamentos Dos públicos, né? equipamentos. Entendi. Tá bom, então. Valeu. Próximo é o Virgílio Félix. Não sei se está me ouvindo. Ouvindo, Vocês estão me Virgílio. ouvindo? Ouvindo, Bom, sim. obrigado. A gente aqui já vem trabalhando há algum tempo, né, para tentar habilitar um projeto, ainda na época do Casa Verde e Amarela. Inclusive, já tivemos visita da Caixa aqui no terreno. O terreno é uma doação da prefeitura para uma entidade. A minha dúvida é com relação, porque eu não participei dessa reunião Qual sexta-feira. município? Cariré. Tá. Se for via entidades, não é o objeto aqui das portarias que a gente está discutindo e que o sistema está aberto, tá? Nós estamos fazendo agora, não é o entidades, é o FA, é o faixa 1. Mas o faixa 1, a Não gente é fez a através de doação. entidades. É só através do município, faixa 1, Do seria isso? município, exatamente. E você Município e teria construtora. município e construtora, não é isso? Isso. Logo que a gente tiver alguma sistematização do entidades, né, do FDS, a gente provoca aqui a pressa e faz um bate-papo parecido com esse. Mas, de qualquer forma, você teria algum link, alguma coisa que eu possa estar pesquisando pelo município? Tu está entendendo? Você disse que fez uma reunião sexta-feira. Pelo município, são as Cariré. portarias. O nosso colega George, aí, só para facilitar você localizar no chat, às 2h36, colocou o link contendo as portarias do FAR, do faixa 1. Essas portarias são os instrumentos norteadores aí da construção da norma da Caixa. A norma da Caixa, se você colocar no seu chat, no chat aí da conversa, o seu e-mail, a Eu já prece vai coloquei. enviar também. Pronto, vocês vão receber no fim do dia novamente, se porventura não tiverem recebido na sexta. E com relação à adesão do município, que as portarias falam a nível nacional, né? Mas a nível aqui do estado, para o município aderir, ele teria que procurar uma agência? Era essa a minha dúvida. Não. Está aberto o recebimento de propostas nesse momento. O que são as propostas? É o que eu falei na abertura, não sei se talvez o senhor não estivesse presente, tá? Nós estamos fazendo a etapa de qualificação do terreno. Então, caso o município queira propor um empreendimento faixa 1, ele tem duas possibilidades. Ou ele vai fazer através de uma doação de terreno, e aí, se for uma doação de terreno do próprio município, o município vai propor isso através do site que nós falamos aqui, tá? Que é o atenderhabitacão.caixa.gov.br, tá? Ou uma construtora pode propor um projeto no seu município também, com um terreno a ser adquirido pelo FAR. E aí, nesse caso, quem vai propor é a construtora, através deste portal, atenderhabitacão.caixa.gov.br. O manual operacional e de instruções da Caixa vai orientar também esse trâmite. Vocês vão passar isso pelo e-mail para a gente, não é isso? Vocês vão receber da pressa através do e-mail, tá?
Tá joia. Obrigado, Agora, hein? só lembrando, Virgílio, que você precisa deixar aqui no chat registrado o seu e-mail, tá? Para receber o Eu já material. deixei, mas vou colocar de novo. Não, tranquilo. Se já tiver registrado, perfeito, viu? Tá certo. Tá. Próxima é a Obrigado. Aline. É só mais uma dúvida que eu tirei, que a gente teve aqui sobre o login, certo? Eu estava fazendo no login do secretário da Habitafor, no Atender a Habitação. Só que eu queria saber se pode ser no meu login, para eu não ter que ficar pedindo código, aquele procedimento de segurança da Caixa, para que eu não tenha que solicitar sempre o código ao secretário, vamos Pode, dizer não assim, tem para ser mais problema não. rápido. Pode, não tem Então tá, problema não. A gente não vai cruzar o CPF de quem está cadastrando. O que ótimo. precisa é Aí que eu a cadastro. documentação, a declaração Uhum, lá do ente público seja assinada por ele, né? tá E certo. que o Obrigada, e-mail, viu? de contato também seja Seja do dele. representante do ente público, né? Porque lá Que tem Tá que seja um joia. cadastrar e-mail válido, um o telefone e o e-mail. Tá certo. Obrigada, viu? Pronto, a próxima é porque o usuário dela tá como Android. Pode ligar o microfone aí e falar. Android, Blue Android. Essa pessoa, né, Rafa? Isso, ela tá de blusa vermelha aqui. Pode ligar o microfone e falar. Levantou a mão, pronto. Pronto. Perdão, gente. Pessoal, boa tarde. Boa Eu tarde. sou a Elane, do município de Altaneira. Elane. Eu li aqui na portaria 272 que Não, nós temos muda não. sempre. Ela vai falar mais não. Tá falando. Oi? Eu Ah, tô ouvindo, pode seguir. pronto. Com relação aos prazos, nós temos 150 dias a partir de quando para cadastrar as propostas? Não, o cadastramento está. A gente iniciou a recepção de propostas desde 0 horas da segunda-feira, tá? Pronto. Então, E quando chegar um determinado número de unidades, 120% das unidades do estado do Ceará aprovadas, né, da esteira, aí vamos parar de receber propostas. 150 dias é o prazo depois que eu aprovar o terreno. Eu que de Caixa, né? Certo. Ok. E com relação ao porte do terreno, a questão dos empreendimentos, que para o município de pequeno porte, com até 20 mil habitantes, a gente pode cadastrar até 4 empreendimentos, correto? Com 50, que caiba 50 unidades habitacionais. Não, você pode cadastrar, não tem limite de empreendimentos. O que tem limite é de empreendimentos contíguos, entendeu? Eu preciso ter, entendeu? No caso aqui, ó, empreendimentos contíguos, o seu município, como tem abaixo de 50 mil habitantes, ele só vai poder ter 4 empreendimentos de 50 unidades cada, a menos de 1 quilômetro. Se você estiver lá do outro lado da cidade, a 3 quilômetros mais 4, você faz mais 4. Perfeito. Perfeito. Então, Esse limite de 200 é da contiguidade. Ok. Então, tá certo. Então, vai... Tá na página 20 da apresentação que vocês vão receber. Que receberam e irão receber Eu já novamente. recebi. Inclusive, a gente já está estudando o material. Bom, pois então, sendo assim, os empreendimentos não podem ser no mesmo terreno, tem que ser em terrenos separados. Pode ser, se você pode ter um terreno grande, que você vai alocar no seu exemplo aí, até 4 empreendimentos distintos de 50 unidades cada, que vai totalizar 200. Perfeito. Perfeito, pois era essa a minha dúvida. Que aí depois você vai apresentar os 4 na mesma matrícula, digamos assim, e aí, em sendo aprovado, você vai fazer o processo de desmembramento. Então tá bom. Pedaço Obrigada. A é do empreendimento 1, pedaço B é do empreendimento 2, enfim. Compreendido. Carlos Luna é o próximo. Eu vou insistir na tese, até pedir desculpa a vocês, mas a questão do FDS, tá?
foi publicado hoje a portaria do FDS, instrução normativa. Porém, a Caixa, acho que no decorrer desses 30 dias, vai desenvolver os formulários, essas coisas, correto? É isso? E Isso, o agente financeiro tem 30 dias depois da publicação da portaria para desenvolver a metodologia, o sistema, a forma, né? No FAR, a gente desenvolveu aí com 10 dias depois da portaria, né? No FDS, a gente tem um prazo de até 30 dias. Eu ainda não sei quando, ainda não tenho, ainda nem li a portaria, para falar a verdade, o quando vai tá desenvolvido isso, tá? Mas é dentro do prazo de 30 dias. A gente está se detendo em todas as portarias, porque a gente está sendo procurado por entidades, construtoras. Então, assim, e até lembrando que a portaria, todas as portarias anteriores que tiveram do entidades, elas caíram. Aí eu lembrei do caso de Cariré, que o rapaz de Cariré falou aí, eles tinham, na época, uma entidade que tinha sido selecionada para desenvolver Cariré. Aquilo ali caiu, começou do zero tudo. Na verdade, FAI e FDS... eu não vi a portaria, se aproveita as entidades habilitadas, se não aproveita, eu não vi ainda. Não aproveita. Aquilo ali acabou. Então, quem fez, agora é do zero. Então, por exemplo, Cariré, Itapipoca. Itapipoca vai estar trabalhando a possibilidade de ter 320 unidades. A construtora nos procurou com um terreno privado, a KPR Rodan, fez a proposta ontem, né, de 500 unidades. Tá? Uma dúvida que eu tenho é com relação à questão dos equipamentos, tá? Que ficou um pouco confuso para mim, a distância do terreno, aquele raio de 1 quilômetro. Por exemplo, se eu tiver, que a gente tem muito caso seguinte, eu tenho estrada por exemplo, na se porta, você, um exemplo, esse raio de 1 quilômetro do outro empreendimento que você está falando, né? Da contiguidade. Se for vizinho Vicente Antenor, precisa ter 1 quilômetro de distância esse terreno. No caso, o terreno nosso tem 1,2 km. A portaria de 1 quilômetro. Só uma observação, viu, Carlos? Com relação, quando a gente trata de contiguidade, ela trata do perímetro, do ponto do empreendimento mais próximo, dos pontos do empreendimento da poligonal em que estejam mais próximos, não é do centro do empreendimento. Quando a gente trata dos quando a gente trata dos equipamentos públicos e de serviço, a gente pega do centro do empreendimento, tá? São duas situações bem distintas. Quando eu falo de contiguidade, do perímetro mais próximo entre os empreendimentos, e quando eu falo de contiguidade, eu pego a distância do centro, ou quando eu falo de distância a um equipamento público ou serviço, é a distância do centro do empreendimento. Pronto, essa questão é fundamental para a gente. Eu acho que você chegou num elemento para nós que é fundamental. Consideramos o perímetro, tá? Do Vicente Antenor, que está em fase de retomada. Aí vem aquela regra. Então, do perímetro do terreno que está sendo proposto para cá, para ir rodando, do Vicente Antenor, nós temos 1.200 metros, tá? Então, em tese, esse terreno, teoricamente, tem viabilidade, correto? Em tese, né? Essa regra estaria atendida, se for o perímetro do perímetro, né? As bordas, a margem de um com a margem de outro. Né? Estaria atendido com a relação da contiguidade, né? Tem outros aspectos que vão ser analisados. Não. Aí vem os outros elementos, tá? Aí você falou, aí os elementos que eu coloco para vocês são os elementos que tem a ver com posto de saúde, que chama de terreno superior, terreno inferior, né? Que são aquelas questões, né? Que tem uma quantidade mínima, né? Não é correto? O município, nesse raio, ele tem que atender, o terreno tem que atender, por exemplo, asfalto na porta do empreendimento, energia na porta do empreendimento, transporte público, escola, perímetro urbano, né? Isso, os equipamentos urbanos. Beleza. Não, era só para... Se a área é uma área urbana consolidada, se ela é de expansão, com ele contíguo a essa área de expansão, né? São vários aspectos aí que vão ser analisados. De água. Isso a gente considerou... Eu estou falando isso, Luiz, e desculpa, eu não conheço o Luciano, né? Eu estou falando isso considerando o que a gente vem apresentando. E o Ceará hoje no FAR são 6.200 unidades aproximadamente, então o sistema ele trava
em 14, 15 mil aproximadamente, né? Pelo que a gente está entendendo, né? E isso, o cadastramento não é garantia de nada, não é, Luciano? Correto? Isso, você vai passar por um processo agora está passando é apenas a qualificação do terreno. A portaria ela prevê que o agente financeiro ele vai receber propostas diárias ainda, né? Vai qualificá-las, conforme prevê a portaria, em qualificação mínima ou superior, e vai mandar uma lista para o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério das Cidades, desculpa. Vai mandar a lista dos projetos em que ele recepcionou e enquadrou. Olha, tenho esse terreno para tantas unidades, e o Ministério vai fazer a seleção das propostas. Uma vez que o Ministério fizer a seleção das propostas, ainda assim, não é garantia, porque vai ter 150 dias para aprovar. Ou seja, vou ter que aprovar, município vai ter que fazer desmembramento, viabilidade, enfim, tudo. Aí sim eu vou contratar o empreendimento. Aí sim vai ter a garantia da contratação. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Agora é a Flávia Almeida. Viu, só trazendo uma questão que o Carlos levantou com relação ao FDS, né? As portarias foram publicadas hoje, tem uma instrução normativa e 2 portarias, e realmente as portarias que tratavam da habilitação, todas elas foram substituídas por essas que foram publicadas hoje, e a Caixa não vai ter um processo de habilitação específico como teve no passado. No ato da apresentação das propostas pelas entidades, elas apresentam a documentação em ato contínuo, a documentação para habilitação. Tá? Então, não vai ter, só vai ter a habilitação de entidade que tiver proposta cadastrada. Tá? Mas, porém, no momento adequado, a Caixa vai estar abrindo lá o portal e nós vamos estar trazendo aqui para um novo fórum para apresentar essa nova modalidade. Legal, obrigadão, cara. Flávia Almeida, pode falar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pronto. As minhas dúvidas até já foram respondidas, que era essa questão mesmo dos elementos contíguos, né? Que é a questão do terreno em si, porque eu só estava entendendo que era 50, mas não, 50, as quantidades de empreendimento, mas aí é isolado, né? Que pode ser até 200 para município, que é no caso do meu, que é até 20 mil habitantes. É isso? Cortou aqui Exato. bem a sua fala. Exato. Beleza, respondi ele. Você tem 2 limitações somente. Você tem o limite de tamanho de um empreendimento, que são 50 unidades para municípios abaixo de 20 mil habitantes. Porém, eu tenho um segundo limitador, que é de empreendimentos contíguos, empreendimentos próximos, ou que vão ser apresentados, que estão em produção ou entregues há menos de 5 anos. Nesse caso específico, se você não tiver nenhum empreendimento entregue há menos de 5 anos, a uma distância de, no máximo, no mínimo 1.000 metros, no máximo 1.000 metros, você vai poder construir até 4 empreendimentos ali contíguos. Como o Luiz trouxe anteriormente, eu posso ter 200, 4 de 50 numa posição da cidade, e se eu tiver outro a mais de 1.000 metros, se a prefeitura dispor de outra área a mais de 1.000 metros dessa primeira, eu posso construir lá mais 4 de 50. Então, e se eu tiver uma outra situação com outra área a 1.000 metros que não esteja a menos de 1.000 metros desses dois, eu posso construir lá mais 4 de 50. Entendeu? Então, nesse nosso exemplo aqui, nós já estaríamos aí com 600 unidades. Então, não tem limite de unidades por empreendimento, apenas, total, né? Apenas de empreendimento 50 e de contiguidade 200.
Certo. Aí agora sim, o exemplo, eu aqui no meu município, eu tinha outra coisa, dúvida do sistema. O sistema ele só vai ficar todo alimentadinho direitinho quando eu concluir, né? Isso porque eu vou alimentando e aí chegou na última fase que era para colocar o comprovante, que eu já solicitei a Caixa, o comprovante de pagamento. Aí eu hoje entrei no sistema, ele já não tem mais nada, tem só a minha credencial, que eu estou entrando com meus dados, aí eu vou ter que alimentar tudo novamente. Aí o sistema só vai aceitar quando completar tudo, é isso? Exatamente. Ele não salva as informações que você alimentou. Você saiu, você vai ter que alimentar tudo de novo. Certo. Então, pronto. Então, aí outra questão, falando de terreno. Eu tenho um terreno que ele comporta até mais, só que ele está fora dos padrões, de acordo com a portaria, né? A portaria que fala aquela questão localização do terreno, a questão CRAs, escolas, né? Posto de saúde, em que tem aquela questão da distância, né? Dos quilômetros, para respeitar. Então, nem adianta, tem que respeitar de acordo com essa portaria, não é isso? Que o outro terreno seria até melhor, mas fica mais... Exato. Esses são os requisitos mínimos para enquadramento, pelo menos na situação, na qualificação mínima, né? Se você não tiver pelo menos um equipamento de educação, acho que até 1.000 metros e eu acho que Fundamental 1, 1.500, salvo engano. Se você não tiver nenhuma dessas situações que são obrigatórias para pelo menos enquadrar como mínima, aí o terreno não vai ser enquadrado. Tá certo, então pronto. Então, as minhas dúvidas eram essas, em relação mesmo ao terreno, outra coisa. Lá o cadastro, eu fiz no meu nome, só que as declarações e o responsável por tudo, eu estou colocando do prefeito, pode ser, né? As declarações, tudo pode ser dessa forma, né? Pode ser sim. Então, pronto. Aqui a gente está caminhando, estou quase finalizando, esperando só, a Caixa já me deu retorno, já mandei o ofício para a Caixa solicitando a taxa, né? E estou só aguardando para concluir Qual dentro do município, sistema. Flávia? Jaguaribara. Qual a agência de vinculação aí? Jaguaribe. Mandou hoje o ofício? Mandei hoje o ofício, viu? Aí, estamos só aguardando para a gente podermos concluir dentro do sistema. Então, pronto, já ficou claro para mim que eu estava nessa dúvida. Eu não tenho um limite, é só essa questão mesmo de, não é 50 por município, é só essa questão mesmo de contínuo, né? Pois muito obrigada, viu? Muito obrigada. Senhores, nós estamos chegando já no horário limite, e aí vamos tirar a dúvida aqui do Maian, da Gracila e do Vigílio, e aí a gente encerra, se a pressa entender que ainda há demanda, a gente faz outra rodada aqui em outro momento. Outras dúvidas surgirão de vocês também, né? Maian é o próximo, né? Oi, a Maiane, boa tarde, de novo. Boa tarde. Só mais uma dúvida. Lá no formulário que a gente está preenchendo, tem lá a opção de cadastrar um terreno. Eu posso cadastrar, então, mais de um terreno lá, não é isso? Você quer desenvolver um empreendimento que ele é mais de um terreno? É porque, assim, eu falei lá da situação do terreno, né, específico, que é um terreno inteiro, que tem uma matrícula inteira, só que o empreendimento é num local lá específico, certo? Só que a gente visualizou que tem outro terreno que também é possível. Sendo assim, eu posso cadastrar mais de um terreno? Pode, é mais de um empreendimento, né? Isso. Você pode ter mais de um terreno para o mesmo empreendimento, se você for agrupar depois de aprovado. Você pode ter 2 empreendimentos em 2 terrenos também, não tem problema. Então, não. lá no formulário tem essa opção de preencher, né? Tem. Pronto, é só isso mesmo. É outro Obrigada. preenchimento, né? Outro empreendimento é outro preenchimento, outra tarifa, tudo diferente, né? Então no caso, eu posso cadastrar 2 propostas ou mais, né? Pode, enfim, quantas você achar que tem viabilidade. Certo. Vamos para a Gracila, depois Vigília, aí temos um grande parceiro aqui na sala, que é a Luana Marques, que é representante do Sinduscom, e a gente encerra com ela, tá bom? Gracila? Tira do mudo. Estou tentando. Pronto, tá me ouvindo? Boa ouvindo tarde. bem. Só mais uma dúvida quanto à questão de edição de proposta.
A proposta foi toda preenchida. Por exemplo, no caso da matrícula do terreno. A matrícula ela não está vencida, que eu desconhecia. Infelizmente, você vai ter que. Essa tem como proposta fazer vai essa ser redução? Não, infelizmente não consegue. Ela vai ser rejeitada na área de conformidade e você vai ter que fazer um novo cadastramento. Aproveita a tarifa, tá? Não Pronto, tu paga pode me outra, falar não. só um pouco sobre essa matrícula, porque assim não ficou bem claro. Por exemplo, a matrícula, você diz no sentido de uma declaração de INTTO atualizada? Pode ser a matrícula ou a certidão de inteiro TO, desde que estejam atualizadas. Atualizadas de um mês para cá. Isso, existe um provimento aí no tribunal, só vale 30 dias a matrícula, né? Quando a gente fala matrícula válida, já é intrínseco que é 30 dias. Tá bom? Pronto, tá ok. Porque não me foi claro na portaria isso. Tá bem. Tchau. Obrigada. Virgílio? Só uma pequena dúvida. Ainda no FAR, essa doação do terreno seria para quem? Para a construtora? Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. A doação do terreno, o município vai doar para o FAR, né? Num momento posterior a esse. Esse aqui nós estamos qualificando o terreno. Em esse terreno sendo aprovado, você vai contratar uma construtora, através de algum método de contratação pública, né? E esse terreno vai ser feito uma doação para o FAR. Entendi. Obrigado, viu? Até mais. Oi, Luana, tudo bem? Oi, Luiz. Tudo bom? Oi, Tudo Luciano. bom. Prazer estar aqui ouvindo vocês. Também li algumas coisas das portarias, mas tenho aqui algumas dúvidas. Essa meta das 6.200 unidades, existe uma submeta para enquadrar como qualificação superior ou qualificação mínima, ou é uma meta geral para as duas qualificações? Existe. Quer falar, Luciano? Existe sim. Vou só pegar aqui a portaria, só para confirmar, mas se eu não me salvo engano... Existe um percentual das unidades do Brasil, e aí eu não sei se repete esse percentual do Ceará, você não pode confirmar, que é para terrenos com qualificação superior. Existe um número de unidades que é para atender famílias de área de risco. Existe também um número de unidades prioritárias para atender famílias que foram, digamos, desapropriadas por uma obra do PAC lá no passado, né? Existe um regramentozinho para isso, tá? Certo. Vou só pegar aqui o número, salvo engano, vou só confirmar aqui. Você perguntando, salvo engano, coisa que a gente não ia saber 30%, acho que é 30% abrindo aqui, ela é exclusiva para superior e as outras 70% para tanto superior quanto mínimo. Ok. Tem um percentual dedicado para esses terrenos de qualificação superior, né? Mas eu leio direitinho lá, porque eu não tinha encontrado mesmo. E a outra dúvida é sobre quando a construtora é a proponente, a titularidade do terreno pode estar de outro, e aí ela pode ter esse tempo de regularização do terreno até a necessariamente vai estar, né, no nome do atual proprietário, né? E aí nós vamos validar o terreno, mas na frente nós vamos pedir a opção de compra e depois a gente vai com o contrato fazer a transferência. Nem opção de compra a gente está pedindo nesse momento. É mesmo só para analisar o terreno e enquadrar, né? Perfeito. Só trazendo aqui a informação precisa da meta de 115 mil unidades, tá? Então, esse número vai ser tirado do nacional. Serão destinadas a empreendimentos que têm a qualificação superior 35 mil. Certo. Tá? E 80 mil, 69%, para empreendimentos com a classificação mínima ou superior. Ok, isso é nacional, né? Ele não tem ele não destaca por estado, não. Tá bom, obrigada, viu, gente? Tá bom, Luana, um abraço. Senhores, a gente tem um outro compromisso aqui na sequência. Foi muito bom, sanando muita dúvida, né? 100 e poucas pessoas na sala. Mais uma vez, Rafael, o nosso muito obrigado, tá? Pela parceria, pela disponibilidade.
E esse canal de comunicação acho que foi muito acertado, a gente escolher a Prece para mediar isso. Hoje a gente já faz isso com o Sinduscom também, faz uma mediação junto às construtoras e a outros públicos em geral, né? E outros momentos como esse nós faremos, tá? Estamos satisfeitos aí com a parceria. Agradecer, a Prece vai enviar o material para esses e-mails que constam aí, e caso tenha algum questionamento, podemos fazer essa interlocução também através da Prece, tá bem, gente? Eu me despeço, agradeço bastante ao Luciano também pela participação, desejo a todos aí uma boa tarde.